Atualização de projetos de leitura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje vim fazer a atualização de dois projetos. Da revista Bravo, 100 livros essenciais da literatura mundial, e da revista Bula, os 100 melhores livros de todos os tempos. Eu costumo fazer uma atualização conjunta para os livros que há em comum nas duas listas. Eu vou deixar aqui embaixo os dois posts em que eu falo dos projetos, com todas as atualizações de cada um, com a relação de cada revista, com a marcação na relação sobre o que eu já li, fiz resenha, o que eu já tenho, mas ainda não li, o que eu ainda não tenho, enfim. A gente já está numa reta mais final, assim, faltam poucos. Tem poucos para ler, tem poucos para adquirir de cada uma das listas. Os livros diferentes das listas, né? Porque há muitos em comum e alguns diferentes. Aí os que são diferentes eu faço vídeo separado, né? Só da revista Bula, só da revista Bravo. Antes de começar a falar dos livros, eu peço para que você se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito, e que curta esse vídeo, porque eu sei que muita gente acompanha esses projetos. E mesmo que não acompanhe, gosta muito de saber o porquê cada um desses livros é tão bem conceituado pela crítica. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Vou apresentar 3 livros. O primeiro deles, Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar é uma escritora belga. Ela demorou muito tempo para escrever este livro. Na verdade, assim, ela escreveu, depois jogou tudo fora. Depois começou de novo. Ela ficou nesse processo, se fizermos uma análise genética, a gente vai descobrir ali muito trabalho, muito suor, mas o resultado valeu a pena, porque é uma obra primorosa. Aqui ela trata do imperador romano Adriano, que já com essa consciência de morte, né, da velhice, ele rememora toda a sua gestão como imperador. Por que esse livro é legal? Ao fazer isso, ele está naquela situação de um distanciamento temporal e a questão da memória. Qual é a questão legal da memória? Porque a memória, ela presentifica, né? A gente traz para o presente algo passado com sentimentos do presente. Então, assim, a gente sempre reavalia a partir dos nossos sentimentos atuais, do que nós sentimos sobre a lembrança, não sobre o que a gente sentiu na época do fato acontecido. É o sentimento a partir do fato narrado, da narração, daquele momento em que é narrado. Então, a gente tem aqui um Adriano já velho, que contemporiza, né? Essa é uma das características da idade, mas que se avalia, reconsidera o que fez e tal. Ele faz isso por quê? Só porque tá velho? Não, porque ele tem que passar o bastão para o seu sucessor. Então, nesse processo de passar o bastão, que é o sucessor, acho que Marco Aurélio, se eu não me engano, nesse processo de passar o bastão, faz uma avaliação da vida. Então, por 2 aspectos ele faz isso. Por conta da velhice e também nessa situação de passar o bastão. Ele rememora batalhas. Ele rememora coisas, fatos marcantes. Ele rememora o seu amor pelo Antíono, que é um jovem por quem ele se apaixonou. E este jovem morreu muito cedo. E aí ele criou uma cidade, ele criou monumentos, ele criou um monte de coisa em homenagem a esse Antíono, eu não sei, posso estar errando o nome, vou deixar escrito aqui. É um livro fenomenal, porque como uma coisa é você fazer memórias de alguém que nunca existiu. Então você cria o personagem. Outra coisa é você falar de uma pessoa que realmente existiu, teve uma pessoa proeminente, com fatos históricos, posicionamento. Então, assim, imagine o que ela teve que estudar, imagine o exercício que ela fez para fazer essa obra-prima. Levantamento histórico de tudo, de todos os fatos, do amor dele por esse rapaz, de um Adriano velho, pensando, refletindo sobre o Adriano jovem. Um outro que em alguma medida me lembrou aquele ali é A Morte de Virgílio, do Hermann Broch. O Hermann Broch é um austríaco que viveu no começo do século. Ele escreveu este livro, do século XX, né? Ele escreveu este livro no período da ocupação nazista. Ele era de família judia
foi para os Estados Unidos, né, assim como Thomas Mann e tal, e ele escreveu este livro sobre as 18 últimas horas do Virgílio, o grande poeta latino, que viveu no século I antes de Cristo. Então, o Virgílio viveu no momento em que o imperador era o Augusto, o primeiro imperador romano. Aqui, assim como ali, o autor teve que pesquisar muito sobre Virgílio, porque é aquilo que eu falei, uma coisa é você criar uma personagem, outra coisa é você fazer ficção em cima de uma personagem histórica. E ele trouxe aqui fatos reais mesmo. Então, o Virgílio realmente morreu enquanto estava fazendo Eneida, enquanto voltava daquela cidade grega, tinha 55 anos. Realmente, o imperador Augusto encomendou a Eneida e várias coisas assim. O que é a de inovação aqui literária? Ele escreveu isso num momento em que a forma de narrar, que era uma inovação, era discurso em direto livre. Então a gente teve aí Ulisses com James Joyce, Virginia Woolf também fazendo isso. E é o que ele usa aqui. Então a gente pensa que depois da Primeira Guerra Mundial, essa forma de narrar estava muito em alta. Por quê? Porque o mundo estava muito esquisito. Essa forma de narrar, ela tem uma característica que é o quê? A temporalidade que fica subversa. Não é uma temporalidade cronológica que importa, é uma temporalidade interior, é o tempo de cada um. Tanto é que são 18 horas, olha só o tanto que rendeu, né? Então, é o tempo de cada um, a percepção de cada um sobre tudo. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma guerra sem precedentes, as certezas, as métricas, tudo isso ficou solapado, foi colocado em xeque, né? Todas as certezas. Então, e o Hermann Broch escreve isso de maneira muito poética e filosófica, porque ele estudava filosofia, o Hermann Broch. Então, ele pôs um Virgílio muito reflexivo, querendo queimar Eneida e tal, que é a balela, né? Se ele quisesse queimar, ele queimava e pronto. Fica pedindo para o imperador queimar Eneida e tal. Isso, na verdade, ele estava cavando elogios, né? Então, assim, é fácil de ler? Sim e não. Eu pensei que fosse mais difícil. O que torna fácil é que a narrativa é até que fluida, mesmo com esta forma de narrar, fluxo de consciência em alguns momentos e tal. Que pra mim tá mais discurso em direto livre, mas isso não... Talvez seja uma dificuldade. Os parágrafos são longos, então assim, a gente tem 3, 4, 5 páginas de um parágrafo só. Então, se às vezes você quer interromper a leitura para fazer outra coisa, tá ali naquelas elucubrações e tal. Mas isso é muito característico dessas formas de narrar, discurso em direto livre, monólogo interior, fluxo de consciência, né? Essas marcações, elas não são tão convencionais. E o último, Rayuela de Cortázar. A minha edição está em espanhol e em português este livro se chama O Jogo da Amarelinha. Aqui, Cortázar escreveu no período que ele viveu em Paris, ele viveu na década de 50, inclusive está enterrado lá. E aqui ele escreve sobre um cara que está em Paris, vivendo um amor turbulento por a tal de maga, e ele fica naquelas elucubrações e tal. A inovação aqui são duas. Primeiro, jogo da amarelinha, por quê? O jogo da amarelinha é aquele jogo que você sai pulando. Você pode começar a ler este livro pulando, saltando os tantos capítulos que tem, que são mais de 100. E você pode começar a ler de trás para frente, de frente para trás, não sei o quê. E isso se dá por quê? Porque a gente tem uma forma de narrar bem contemporânea, que é uma espécie de solilóquio, um egotrip, um monólogo interior. Então ele está sempre lá, envolto consigo e com suas emoções. Então, percebam que o livro também não é pequeno. Eu não sei se eu não lembro mais se a gente consegue precisar cronologicamente o tempo disso aqui tudo. Mas pode ser o tempo de 1 hora, 1 dia, 1 ano, não importa, porque aqui o que está em jogo é temporalidade do eu, né? É essa questão do tempo interior, das emoções, das coisas, das experiências. A situação dele aqui é bem parecida com aquela situação da geração perdida, principalmente aquele livro O Sol Também Se Levanta, que os caras iam para Paris por causa de bebedeira, e o sol também se levanta, um se apaixonou pro outro, que se apaixonou pro outro, que não se apaixonou por ninguém. Aí sim é um jogo da amarelinha mesmo. E aí hoje, né, com essa vida tão próxima, tão cuida, a gente pensa, nossa, que gente à toa, que só ficava lá bebendo. Mas era muito comum na época, por quê?
Porque a gente estava naquele período entre guerras sobre o qual tanto falei aqui, né? As pessoas já não têm certeza, há uma falta de lastro, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, e enfim, as certezas todas já tinham se ruído. Quando a pessoa não tem propósito, ela se entrega, ela sucumbe às seduções fáceis e tal. Aqui a gente está num outro momento, não é o período entre guerras, mas é um período pós-Segunda Guerra. Então não é muito diferente. A gente não há de se esquecer que o período pós-Segunda Guerra também gerou algo muito parecido com o que houve com a geração perdida. A geração pós-Segunda Guerra é aquela geração de pé na estrada, do Jack Kerouac. De sair assim a ermo também, estamos falando de duas grandes guerras, então ninguém fica do mesmo jeito, né? E essa sensação de onde que eu estou, para onde que eu vou, o que que vale a pena, as minhas certezas, né, se ruíram, a gente percebe nessas obras, nos dois momentos que eu estou dizendo. Para ficar mais concreto, basta a gente fazer um paralelo com o coronavírus, né? A gente já não tem tanta certeza o que que é normal, né? Você fica nessa, você fica em casa, fica engordando, você fica sem propósito, muita gente com depressão, por quê? Porque as nossas certezas se ruíram. Então, e olha que a gente está falando de um impacto em menor escala, que é o impacto de uma guerra. Então, pense, é só hoje. Vamos trazer para a nossa realidade, que fica mais fácil entender esses momentos aqui. Aqui estão três grandes obras, três grandes autores, nacionalidades diferentes, momentos históricos diferentes, formas de narrar diferentes, mas todas muito boas. E não é por acaso que cada uma delas está nas duas relações de melhores livros, aí eleita, relação feita aí por grandes especialistas, certo? E digam o que vocês já leram desses três aqui, quem já leu todos, de qual gostou mais, vou adorar saber, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.